Pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte da ATPC sobre orientações para a sondagem, né, numéricas e de escrita. E agora, nesse segundo momento, daremos ênfase para as sondagens numéricas. Eu trouxe a pauta desenvolvida anteriormente para que, caso alguém tenha interesse, né, em dar uma olhadinha de como começou todo esse papo, tenha aí o link, nós estamos disponibilizando os dois links, e aí então sintam-se à vontade para dar uma olhadinha no começo da conversa. Essa temática se faz importante nesse momento porque está programado para o período de 12 a 22 de setembro uma nova sondagem. E essa aplicação está sendo sugerida também para os sextos anos e para todos os alunos não alfabéticos da rede, independente do ano série que se encontrem. E aqui então nós trazemos as datas, né, dessas sondagens para os anos iniciais e uma proposta de apresentação, aliás, de aplicação dessa sondagem nesse período, para toda a rede, ok? Então, vamos seguindo. Os objetivos desses encontros são refletir, né, sobre a importância do diagnóstico dos saberes dos estudantes nas apropriações dos sistemas de numeração decimal e de escrita, orientar sobre os protocolos para uma boa sondagem, o passo a passo de aplicação e organização das produções dos alunos em portfólios para o acompanhamento do processo dessa aprendizagem, apoiar os professores para análise e encaminhamentos, né, após as sondagens, e orientar sobre possibilidades de intervenção. Como disse na primeira parte dessas ATPCs, muitos materiais já foram disponibilizados nesse sentido. Nós na diretoria fizemos 2 sobre alfabetização, que incluem o processo da sondagem. Para essa temática também já foram feitas diversas ações da secretaria, né, pelos órgãos centrais. O material que orientam esse trabalho já foi disponibilizado no começo do ano, numa versão preliminar. Sondagem sobre matemática no Centro de Mídias também já foi abordado. E agora, no segundo semestre, nos foi enviado um documento revisitado e ampliado sobre essas questões e também já outras ATPCs no Centro de Mídias sobre sondagem numérica. É importante a gente tratar desse assunto porque a sondagem para o professor apoia nas escolhas das atividades, nas variações necessárias para atender cada estudante, nos planejamentos das aulas, nas escolhas dos alunos para os agrupamentos produtivos, na organização da sala, na gestão do tempo e do espaço na sala de aula e para o acompanhamento da evolução da classe nesse contexto. No âmbito escolar, a sondagem apoia a equipe gestora e pedagógica para a tomada de decisões, no que se refere à formação dos professores, no acompanhamento das aprendizagens, nas intervenções pedagógicas, na reorganização das turmas para recuperação, considerando, né, as necessidades individuais de cada estudante, para que haja melhores aprendizagens. E no âmbito da diretoria e dos órgãos centrais, a sondagem apoia nas tomadas de decisão em relação ao acompanhamento, à formação, à promoção de políticas públicas relacionadas à alfabetização. Portanto, uma sondagem é um instrumento que deve ser realizado com muita seriedade, trazendo dados que correspondam à realidade, pois elas norteiam as ações em todas essas esferas. E nesse sentido, estamos aqui, mais uma vez trazendo o tema para reflexão.
E é importante a gente pontuar que a sondagem, essa avaliação diagnóstica, ela é uma atividade das mais importantes no diálogo entre o ensino e a aprendizagem. É um momento de refletir sobre os conhecimentos prévios dos alunos, observar, registrar, planejar as intervenções. E ela não tem o objetivo de contabilizar erros ou classificar rotulando os alunos, né? Ou seja, não é uma prova no sentido tradicional. Ela é um momento que a gente avalia as crianças, mas é um momento reflexivo, né? Onde a gente dá oportunidade para que eles parem para pensar e nós ali atuamos intervindo, perguntando, analisando o que eles pensam sobre a escrita. Então, dentro desse contexto, nós estamos trazendo para essa parte 2 essas orientações contidas nesse documento disponibilizado no segundo semestre, para que a gente revisite, né, essas questões e a gente espera que possamos realizar uma boa formação e que possam levar para a prática de sala de aula os fundamentos nele contido. Para começar as nossas reflexões sobre o sistema de numeração, eu trouxe essa pesquisa feita pela professora doutora Célia Maria Carolino, e onde na pesquisa dela, ela pergunta para as crianças sobre o que elas pensam sobre os números, né? E a pergunta foi: para que servem os números? Crianças de 6 anos respondem: para contar, para olhar no calendário, para fazer contas, para saber quantos anos nós temos, para saber os dias até o 31, para saber o dia do aniversário, para ver as horas, para pagar e para saber quanto custa, para saber se é caro, para usar a calculadora, para saber o número da roupa, para saber quanto a gente pesa, para saber o nosso tamanho, para pensar. E aí também faz a mesma pergunta para crianças do primeiro ano, com 7 anos, ou do segundo ano, né? Acho que na época não tinha nono ano. Então ela fez essa pergunta para as crianças mais escolarizadas, vamos dizer assim, né? E aí as respostas foram para fazer contas, para fazer atividades de matemática, para ir bem na prova de matemática, para passar de ano, para contar as coisas, para saber as horas. Eu trouxe esse texto para a gente fazer uma reflexão do quanto de repente a gente está deixando a matemática para situações escolarizadas, né? E não uma matemática do mundo. E isso, as respostas das crianças trazem essa reflexão. Então vamos lá, vamos continuar. Estudiosos no processo de aquisição dos conhecimentos relacionados à escrita e à compreensão dos números, entre eles destacamos o Gerard Verneau, Délia Lerner, Célia Maria Carolino Pires, Patrícia Sadowski, Constance Camus. Todos defendem a necessidade do professor compreender o que cada um dos estudantes pensa e sabe sobre os números, sobre o sistema de numeração decimal e como as crianças estão construindo esses saberes. A seguir, a gente vai destacar algumas hipóteses relacionadas ao processo de aquisição do sistema de numeração decimal, estudo feito por Délia Lerner em 96, referentes ao que as crianças já sabem sobre os números. O que a Délia Lerner diz sobre o tamanho da escrita numérica? Ao se depararem com escritas numéricas, os estudantes costumam analisar o tamanho
e passam a levar a seguinte ideia: quanto maior a escrita, maior é o número. Com isso, o critério utilizado diz respeito à quantidade de algarismos. Desta forma, 941 é maior que 94, pelo simples fato do primeiro ser escrito com 3 algarismos e o segundo com apenas 2. No sentido de reiterar essa ideia, mesmo sem saber ler e relacionar a quantidade e o que a escrita numérica representa, os estudantes apresentam a ideia de que quanto maior o número de algarismos que a escrita numérica possui, maior a quantidade que ela representa. É interessante a gente fazer várias perguntas para as crianças, né? Qual é o número maior, qual é o menor, nos jogos, em atividades, para que eles comecem a expressar os seus pensamentos e validar ou não, concluindo o que eles observaram. Outra ideia que as crianças já vêm para a escola tendo é sobre o número que o primeiro número é que manda, né? Eles falam, o primeiro é que manda. Então, quando confrontados com escritas numéricas com a mesma quantidade de algarismos, por exemplo, né, o 47 e o 74, os estudantes apresentam uma hipótese baseada na análise do primeiro algarismo que aparece na escrita numérica. Nesse sentido, o estudante parte da seguinte premissa: o primeiro é quem manda. No caso dos números aí exemplificados, chegaram à conclusão que 74 é maior que 47 pelo simples fato que o 7 é maior que 4. Nesse momento, os estudantes começam a apresentar suas primeiras hipóteses rumo à compreensão do valor posicional tão importante para a compreensão do sistema de numeração decimal. Então, essa atividade, perguntando sempre, né, qual é o número maior, é importante que seja realizado na escola. E o quadro de número é um grande aliado nessa questão, né, para que haja essa análise. Outra coisa bem comum também é as crianças acharem que escreve do jeito que se fala. Então, no caso 1249, eles escrevem o 1000, depois 200, depois 40 e depois 9, né? Escreve de forma decomposta, como se fala, ignorando então o valor posicional. Para essa ação é importante que se faça intervenções, perguntem sobre o que eles escreveram, comparem com outros números da ordem da centena, enfim, muitas atividades podem ser sugeridas aí para que eles repensem essa forma de escrita. Nós vamos apresentar para vocês o material chamado fichas sobrepostas, que os anos iniciais usam muito, né? E ajuda bastante nessa reflexão. Bom, eu trouxe aqui as possibilidades de trabalho, né, para que eles se aproximem da numeração decimal. E falei das fichas sobrepostas, elas estão aqui, são fichas onde tem as ordens do milhar, da centena, da dezena e da unidade, e assim eles podem estar construindo os números e observando que o valor posicional dos mesmos, né? E outros tantos aí, como o quadro valor de lugar para números maiores. Para os pequenos, o calendário todos os dias ajuda muito. O uso da calculadora para se ditar os números, ou formar números maiores ou menores. Em vários jogos apresentam o uso da calculadora para essa reflexão. Cartelas numeradas, o quadro de números, enfim, todas essas possibilidades. Porém, hoje nós estaremos mais voltados para o processo da sondagem, então não vamos nos debruçar nas atividades possíveis e vamos então seguir
com uma sugestão de jogo, pelo menos para vocês. Depois a gente passa para os números da sondagem, né? Que números vamos digitar numa sondagem? Então vamos continuar. Os jogos são ótimos momentos de aprendizagem, né? Aqui eu trouxe um que é com fichas, né, de números, aonde eles usam em trios ou em duplas, eles viram as cartelas e diante do número mostrado, o primeiro que cantar o número formado ganha a jogada, né? Aquela jogada. E depois vão fazendo novas rodadas até não ficar com ficha numérica nenhuma para até finalizar o jogo. É bem interessante que a gente trabalhe com games plugados também, tem muita coisa na internet que dinamiza um pouco essa questão de análise dos números e construção dos mesmos. Bom, refletindo um pouquinho sobre o planejamento de uma lista de números para a realização da sondagem, além dessas hipóteses descritas anteriormente, relacionadas ao tamanho da escrita, ao primeiro algarismo é que manda, ou a escrita associada à fala, é importante levar em consideração a natureza dos números que a gente vai ditar para uma boa sondagem dos conhecimentos dos estudantes, para que assim a gente consiga analisar melhor os saberes deles, né? Nós vamos então descrever alguns exemplos de números que não podem faltar em uma sondagem. Não pode faltar numa sondagem os números considerados nós, né? Os nós são números compostos por dezenas, centenas, milhares, cheios ou redondos, como chamamos, né? Segundo o Lerner, as crianças manipulam, em primeiro lugar, a escrita dos números considerados nós, dezenas, centenas, números redondos. E só depois elaboram a escrita de números nos intervalos entre esses nós. Então, desta forma, as crianças primeiro se apropriam dos números 10, 20, 30, 40, 50, e no caso das dezenas, né? E também das centenas redondas, 100, 200, 300, 400, 500, e das milhares também, entre outros, para depois pensar no que existe entre eles. Então, esses números não podem faltar na lista de números a serem ditados numa sondagem. O outro número que é importante que a gente tenha na lista é os números chamados transparentes. Eles são números que por si só dão as pistas, né, a respeito da escrita, pois o nome falado já diz respeito de como ele é escrito. Então, por exemplo, 83, né, quando falado dá pistas para os algarismos 8 e 3, resultando 83. O fato é que os estudantes em processo de aquisição do sistema de numeração decimal compreendem de maneira mais fácil as escritas numéricas em que os algarismos, de certa forma, ficam evidentes quando o falamos, diferentemente de números considerados opacos, que nós vamos ver logo a seguir. Então, na lista é interessante que se tenha esses números opacos. Ao contrário dos transparentes, eles não trazem uma ideia do que se possa ser escrito, né? Que é o caso do número 11, 13, 15. É interessante também que a gente tenha números compostos nessa lista por algarismos iguais. Então, escolher números que tenham números repetidos, né? Tais como 44, 333, 2.222, 4.444. Também é importante que a gente traga para a sondagem números que tenham zeros intercalados, porque isso revela uma dificuldade em relação ao valor posicional desses números, né? Então, dessa forma, a escrita de números como 107, 1023, 3009, 12.029, costuma colocar em evidência esse importante aspecto na aquisição do conhecimento do sistema de numeração
decimal. E também é interessante que a gente traga para essa lista números que os estudantes possam escrever a partir de generalizações. Então, eles sempre estão escrevendo o ano corrente, né? Então, 2012 é um número que provavelmente eles estejam escrevendo no cabeçalho do dia, no caderno, né? E, de repente, também trazer outros números próximos, né? Por exemplo, 2021, que foi o ano passado, ou 2023, para ver se eles começam a associar e também observar se o uso do zero intercalado é somente feito pela generalização ou se o estudante realmente compreende o seu princípio, né? Desse modo, a comparação dessas escritas é fundamental para o professor tomar decisões com relação ao como e o que ensinar. Aqui a gente traz uma lista de números para a sondagem de matemática, para o primeiro ano, segundo, terceiro, quarto e quinto, onde as dificuldades e as ordens de grandeza dos números vão se complicando, vão se ampliando. Então, fiquem à vontade, é uma sugestão, mas nós trazemos aqui essa lista. E os sextos anos também podem estar fazendo os do quinto, a proposta aqui dada para o quinto ano. Antes da sondagem, o que fazer, né? Então, vamos pensar em planejar aí a sondagem que está proposta para o dia 12 até dia 22. Então, a gente vai ter que planejar, né? Primeiro, quais números serão ditados aos estudantes, elaborar uma lista e em que ordem esses números serão ditados, porque dependendo da ordem, a criança pode estar refletindo nesse momento, comparando os números que ele escreveu, e é interessante que essa ordem possa dar pistas para os equívocos, né, que podem ocorrer durante essas escritas. É importante que a gente separe as folhas para os estudantes. Essa folha é importante que seja sem pauta, para que eles possam ter liberdade para escrever. A gente pode estar distribuindo 1/4 de folha para que a gente tenha depois no portfólio as sondagens bimestrais lado a lado, para que haja comparação das aprendizagens, né, do processo de aprendizagem da criança. A gente deve informar para os estudantes sobre o período de realização da sondagem e que será feita de forma individual, explicar que esse momento se configura em uma ocasião em que o professor e o estudante terão a oportunidade de conversarem e que o professor terá o privilégio de observar o que cada estudante pensa enquanto eles escrevem alguns números. E durante a sondagem é importante entregar a folha de papel sulfite ao estudante, solicitar que escrevam o nome e a data da realização da sondagem, informar que a sondagem se trata de sondagem de números e que será ditado um número de cada vez e será dado o tempo necessário para a escrita de cada uma dos números ditados e para depois ditar o próximo número. Se a gente for muito rápido ou se a gente faz no coletivo, eles costumam misturar o que a gente ditou, pedem para a gente ditar de novo e confundem aí então o número e a ordem ditada. É importante que a gente oriente o estudante para que eles escrevam o número de maneira que achar correta, mas que seja sempre da melhor forma possível. Explicar que os números ditados devem ser escritos um embaixo do outro e no espaço do papel que o professor preparou. E é importante que a gente traga um clima agradável para esse momento, né? Para que deixe eles acomodados, com calma e para poderem demonstrar o que realmente sabem. Ao ditar o número de cada vez, é importante que a gente dê o tempo necessário para que o estudante pense e escreva. Ditar os números de forma mais natural possível, buscando não expandir partes do número ditado, não reforçar o algarismo
individualmente, que possam evidenciar determinadas partes do ditado, que às vezes a gente acaba confundindo mais, pausando ou expandindo o número do que ditando de maneira mais natural. É importante que durante a sondagem os estudantes observem as produções, eles podem confrontar as ideias, refletirem a respeito de suas hipóteses, pois desse modo podem perceber a diferença entre as próprias escritas, convencionais ou não. Então é um momento que deve ser bem tranquilo e de reflexão. E é um momento único diante do professor. Essa interação entre professor e aluno é importante para que a gente observe, né, o que eles expõem, o que de fato eles sabem e pensam a respeito do sistema numérico. Quando realizadas de forma sistemática, as sondagens nos permitem observar os avanços dos estudantes em determinados períodos, e é importante que a gente faça uma então no começo do ano, uma em cada bimestre, totalizando uma média de 5 ocasiões dessas sondagens que podem ocorrer concomitante com as de língua portuguesa. E após a sondagem, é importante a gente fazer uma análise criteriosa de modo a compreender e interpretar cada número escrito pelo estudante. Elaborar um portfólio da turma, deixando espaço para colar as sondagens de cada estudante, para que fiquem visíveis e próximas para facilitar a observação dos avanços de cada um. E para os anos iniciais, há necessidade de inserir os dados, né, os níveis das escritas no mapa classe e posteriormente planejar atividades de acordo com os níveis de escrita numérica observada. É importante considerar também essas escritas para os agrupamentos dos estudantes, as intervenções pontuais para cada grupo de nível de escrita, para as aulas do aprender juntos, da recuperação, enfim. Depois da sondagem a gente tem muita coisa para fazer, não é? Agora a gente vai trazer os níveis de escrita numérica, para que a gente possa pensar um pouquinho sobre esses níveis e saber interpretar melhor as escritas das crianças. E aqui eu trouxe um exemplo interessante ao final aqui, como a criança escreve o número 2017. E aí uma oportunidade, eu tive a oportunidade de conversar com uma criança e ele escreveu, falou 2000, ele pôs 2 e depois escreveu o 1000 e depois o 17 que ele já conhece. Então é interessante a gente ter esse olhar, né, escrita por escrita dos números escritos para tentar compreender o que eles estão aí querendo traduzir, né, para que a gente compreenda e o que fazer com essas situações que eles apresentaram. Bom, no nosso mapa de hipótese numérica, nós temos 5 níveis de escrita e a primeira é esse nível chamado pré-numérico, que tem como característica escritas numéricas que não utilizam algarismos para escrever, né? Nesse caso, as crianças apresentam outros sinais gráficos, letras do alfabeto, pseudoletras, desenhos, letras invertidas, números invertidos, enfim. Aí vocês já reconhecem, então, esse nível por essas características que a gente está observando aqui ao lado na escrita dos números ditados. No nível 2, as crianças sabem que precisa usar número, né? Não tem dúvida, né? Como no nível 1, sobre como se escrevem números. E eles também trazem suas produções
de maneira convencional para os números familiares, né, ou de uso frequente na sua rotina. Então, essa criança que nós trouxemos como exemplo, ela compreendeu que precisa usar números. As produções das três últimas escritas, a gente observa que está em processo de transição e começa a relacionar o número falado ao número escrito. Porque quando o ditado 147, ela escreve 817. Ela ouviu o número 1 e o 7 e colocou o 8 como número que a gente chama de coringa, né? Então, ela observou que eram 3 números, né? Quando a professora ditou, mas não sabia onde colocar. Depois, no ditado do número 28, ela também observou que tinha 8 e ela coloca o 8 no número que ela escreve aqui. E o número 82, ditado pela professora, a criança representou com o número 2, porque ela ouviu 82. E o 2 aparece na escrita dela. Então, diante dessa análise essas três últimas escritas, a gente está categorizando a criança como nível 2, chamado numérico inicial. E aqui a gente traz o nível 3. Nesse nível, fica caracterizado que as escritas desse estudante relaciona o número falado ao número escrito. Então, a gente observa isso em números maiores, né? 471. 471 ele já tem clareza da centena, né? Números da centena, mas ele coloca o 1000 antes do 471. Então, a gente observa que ele tem muita escrita apoiada na fala, né? E também ele apresenta dificuldades na escrita de números por zeros, né? Compostos por zeros intercalados. Eles escrevem com desenvoltura números frequentes, familiares e seu cotidiano, principalmente aqueles compostos de duas ordens. Generalizam os números a partir de outros que conhecem a escrita de memória, tais como o ano, né, que se encontra, o número da casa onde vive, entre outros. Aqui o 1008 ele conseguiu escrever porque é 1000 mesmo, 1008. Então tem muita coisa aí para que eles pensem. Então esse daqui é o nível 3, que é relacionado ao número falado 1. Nível 3 se chama número falado 1, e a gente observa que ele se apoia na fala para escrever os números. No nível 4, os estudantes compreendem que o número representa, no entanto, a escrita está baseada ainda na fala, principalmente para os números maiores. Ele escreve os números ditados de forma aditiva e decomposta, assim como apresentado na fala, né? E em relação aos nós, costuma escrevê-los de forma convencional, na ordem das unidades, dezenas e dezenas de milhar. Além disso, já compreende a escrita de números que apresentam zero intercalados. Deverão ser caracterizados nesse nível 4 aqueles alunos que escrevem convencionalmente pelo menos 5 números da lista, pois assim demonstram que já estão refletindo sobre o valor posicional do número. Na escrita que nós colocamos aí para representar esse nível, a gente observa que os números são compostos por centenas de milhares e na classe dos milhões, né? E por isso a facilidade em interpretar as ideias do estudante.
pois se fosse uma lista de números de pequenas ordens, poderia sim afirmar que o estudante já compreendeu o sistema de numeração decimal. Diante dessa análise, a gente caracteriza então a escrita desse estudante como nível 4. Mas é interessante colocar aqui como 300 mil. Acho que quando se fala 1000, ele põe uma vírgula. Ele pensa em dinheiro, né? É interessante observar isso. Mais 3.427 ele escreveu, 7.001 no 25, 41.039, aqui 1.471.619, aqui já não, aqui ele já decompõe o número, né, em alguns momentos. Bom, esse então é considerado o nível 4, numérico falado 2. E o nível 5, último nível de análise, chamado numérico posicional. Esse nível, os estudantes compreendem o valor posicional dos números, escreve convencionalmente os números ditados na lista. Considerar que esse nível, mesmo quando o estudante escreve de forma não convencional um dos números ditados, e além disso o estudante escreve e compreende de maneira convencional os números que apresentam zero ou zero intercalados. Aqui no caso a criança acertou todos os números ditados, então ele é nível 5. Aqui a gente traz um quadro síntese, mas que às vezes precisa ser retomado os níveis com maiores explicações, porque às vezes a gente fica na dúvida de decidir em que nível a criança está diante das escritas dela, né? Então aqui, mas basicamente o nível 1, a criança não utiliza algarismo. No 2, ele compreende que precisa de números para escrever os números ditados. No 3, relaciona bastante o número falado ao número escrito. No 4, ele compreende o que o número representa, já começa a trazer o valor posicional mais frequentemente. E no 5, compreende o valor posicional dos números. Esse aí, então, no nível 1 e 5 é claro. Os demais, o nível 2 também acho que é fácil de classificar. Os outros a gente fica às vezes na dúvida, daí é importante que a gente ou retome ou dite em outros números para decidir em que estágio a criança está. E é interessante que a gente tenha um processo de análise, né, e propostas de intervenção. Aqui tem uma proposta de um quadro onde tem os números ditados, os números escritos e o levantamento dos saberes já adquiridos a partir da análise de escrita e qual a intervenção. Então, no caso aqui, o Marcelo já faz representação canônica do número opaco, número 11, já domina a escrita convencional do número, e a intervenção é investigar se ele compreende o aspecto quantitativo do número, né? Por meio de situações contextualizadas, de contagens de coleções, por exemplo. No número 18, onde ele escreve 38, a professora analisa ele como reconhece as unidades e, por se apoiar na fala, registra o número 8 na unidade por ser um valor absoluto e conhecido. A ideia, então, é construir um repertório de leitura de escrita de dezenas, utilizando o quadro numérico. E nos demais números, a professora observa que ele domina as notações numéricas das dezenas, centenas cheias, entretanto, se apoia na fala, pois não compreende o valor posicional do algarismo no número 150, né? Nos nós, né, no 100, ele acertou, mas no 150 ele já coloca o 100 e o 50. E é interessante, então, a utilização das cartelas sobrepostas para favorecer a compreensão das características do sistema de numeração decimal. Aqui a gente vai voltar a trazer uma proposta de organização desses registros dos alunos, né?
tendo um portfólio da turma para essa organização. Então, é importante que se tenha a lista dos alunos, depois o mapa, onde a gente vai pontuar os níveis de escrita. Aqui tem um exemplo de escrita, uma sondagem de hipótese de escrita alfabética, mas aqui, no caso, a gente pode pôr a lista dos números e depois um relatório de observação do que foi, né, analisado bimestralmente aí, para pensar nas duplas, na observação dos alunos com necessidades especiais, nas atividades possíveis de serem propostas, né? Então, e para aqueles que já estão com os números com escritas canônicas, né, corretas, nós sugerimos aí então começar com cálculos, resolução de problemas do campo aditivo e multiplicativo, no lugar do ditado de números. Para o relatório da turma, a gente sugere então que seja colocado nesse relatório o que essa sondagem revelou dos conhecimentos dos alunos, se houve progressão de uma sondagem para outra, o que garantiu essa progressão, o que está dificultando essa progressão, que ações podem ser planejadas para que os estudantes, aqueles que não conseguiram atingir a base alfabética de escrita ou o sistema de numeração decimal, que agrupamentos no Aprender Junto a gente vai fazer com eles, quais duplas produtivas eu posso propor no meu cotidiano, que atividades atenderão essas necessidades, né? Que metas a gente pode estabelecer, quais os prazos que a gente espera que eles alcancem essas metas. Enfim, um relatório de análise e reflexão mediante as propostas, aos resultados dessa sondagem. Outra situação que temos que ter muita atenção é na aplicação da sondagem de números para os alunos que necessitam de apoio especializado, né? O público da educação especial. Faz necessário que a gente, especialistas, gestores, sim, que a gente se integre, né? Interagindo com esses estudantes para que a gente realize adequações necessárias, considerando as especificidades de cada uma delas. E como eu já disse, depois que os estudantes dominarem o sistema de numeração decimal, nós temos que fazer outras sondagens, né? De resolução de problemas do campo aditivo, multiplicativo, as propriedades das operações, as grandezas e medidas envolvidas aí nesses problemas, no desenvolvimento do pensamento algébrico. Então, a sondagem é sempre, né? E em cada momento, tendo um conteúdo no nível necessário. Nós trazemos aqui um pouquinho de reflexão a respeito das ações do programa Aprender Junto, né? De recuperação e aprofundamento. Ou outros momentos disponíveis para as ações de recuperação. A gente precisa ter um olhar muito apurado e ajustado desses saberes dos estudantes para sempre atuarmos na zona de desenvolvimento proximal, ou zona proximal de desenvolvimento, como gosta de dizer a Roxane Rojo, né? Nem muito aquém, nem muito além dos saberes dos alunos. Portanto, as atividades devem ser desafiadoras e, ao mesmo tempo, possíveis de serem realizadas com algum esforço de pensamento. Por isso é importante que os instrumentos de sondagem sejam precisos e estejam organizados. No dia diferente, né, do programa Aprender Juntos, a gente deve atender as demandas das aprendizagens de todos os alunos. E os registros desse trabalho pontual é muito importante. E a gente sugere, então, que tenha um caderno específico dos alunos para esses momentos, para registrarem esses momentos, tendo aí evidências de que esse trabalho está sendo realizado, explicitando, né, as nossas ações. As escolas, em sua grande maioria, realizam a sondagem de produção de texto de forma sistemática,
bem como as hipóteses que os estudantes possuem em relação à resolução de situações, problemas do campo aditivo e do campo multiplicativo. Nesse sentido, os órgãos centrais estão em constante conversa com os técnicos do sistema da FDE para a implementação gradual desses novos instrumentos no sistema, para que o mapa classe se torne de fato um mapeamento da turma, né, uma radiografia no que se refere à aquisição do sistema, da linguagem escrita, da produção de textos, da aproximação do sistema de numeração decimal e compreensão das ideias dos campos aditivo e multiplicativo. Vamos aguardar. Bom, gente, para encerrar, a gente traz aqui uma reflexão, né? Qual a função da avaliação das aprendizagens? A escola vem refletindo frente aos resultados de aprendizagem dos seus estudantes? Por meio dos resultados de aprendizagem, é possível identificar possíveis avanços? Os resultados das aprendizagens têm sido devidamente sistematizados para fins de reflexão e análises coletivas? E diante dos resultados da aprendizagem, a escola tem promovido ações assertivas para garantir a qualidade de ensino de aprendizagem? Tem promovido adequações, ajustes e mudanças metodológicas relacionadas à prática na sala de aula? E a avaliação das aprendizagens tem respeitado a individualidade dos estudantes, garantindo que todos aprendam independente de suas especificidades? Aqui a gente traz os referenciais utilizados nessa nosso encontro, nosso bate-papo. E aqui a gente comenta o que nós vamos fazer na próxima semana B, de 19 a 24 de setembro, nós teremos a avaliação da fluência leitora. Então, até breve, até a próxima, obrigada pela atenção e espero que nós tenhamos trazido boas reflexões para hoje e agora avaliem o nosso encontro e até a próxima.